Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos trabalhos, hoje nós teremos aula de matemática e geografia, tá? Geografia, as coordenadas geográficas e as zonas climáticas. Nós vamos fazer da página 146 a 157. E as atividades que estiverem ao longo das páginas 146 e 147 também é para ser feitas. Vejam só, nessa imagem aqui, eu posso ver o círculo da Terra, né, a imagem da Terra, está dividido entre as zonas climáticas, que começa na zona polar do norte, zona temperada do norte, zona tropical, zona temperada do sul e zona polar do sul. E ao lado eu tenho os trópicos, né? A linha do Equador. Do lado esquerdo, desse lado aqui, eu tenho os trópicos, a linha do Equador, Círculo Polar Ártico, Trópico de Câncer, Equador, Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. E desse lado eu tenho as coordenadas geográficas. Então presta muita atenção, que agora nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Eu vou ler as partes mais importantes entre essas páginas, tá ok? Olha só. Coordenadas geográficas são linhas imaginárias que cortam a Terra nas direções norte, sul, leste, oeste. Foram criadas para que cada ponto da superfície terrestre possa ser localizado no mapa. Então, esses aqui do lado, na verdade, essas aqui são as coordenadas geográficas. São linhas imaginárias, tá? E elas são chamadas de meridionais, ligam um polo ao outro no sentido vertical. Já as linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido horizontal são chamadas de paralelos. Aí no livro de vocês tem a imagem de linhas paralelas e linhas meridionais. Esses números aqui do lado, eu falei errado, me desculpe. Eles são a longitude, são a distância medida em graus entre um meridiano qualquer e o meridiano de Greenwich, devendo ser indicado da sua posição no hemisfério oriental ou no hemisfério ocidental. O meridiano de Greenwich, por convenção, foi adotado como meridiano que mede 0 graus. Então, no livro de vocês, tem uma imagem que lá em cima é 180 e lá embaixo tem o 0. Essa linha do 180 ao 0, ela é chamada de meridiano de Greenwich, tá? É o meridiano a partir do qual a longitude deve começar a ser medida. Ou seja, todas as vezes que eu for medir longitude, eu vou do 180, que é lá na zona polar do norte, até o 0, que é a zona polar do sul. E aí na página 147, vai estar falando da latitude, que é a distância que mede em graus entre um paralelo qualquer e a linha do Equador, devendo ser indicada sua posição no hemisfério. Então, veja bem, longitude, ela vai ser a distância entre o meridiano de Greenwich, 180, a 0. A latitude, ela vai ser usada como medida em graus de um paralelo qualquer na linha do Equador, que é essa linha bem no meio que a gente está vendo que fica a zona tropical, que ela vai do Equador e também tem os 0 graus. Lá embaixo agora. Assim, a localização de qualquer ponto na Terra é dada pela interseção entre um meridiano e um paralelo, formando um sistema de coordenadas geográficas que é utilizado inclusive pelo GPS, né? Global Position System. Um sistema de navegação e localização baseado em satélites artificiais que orbitam ao redor da Terra. Ou seja, pessoal, os satélites, eles se orientam através da latitude e da longitude, tá? Lá na página 148 vai falar um pouquinho sobre as coordenadas geográficas. Vocês podem ler com calma em casa. Eu tô dando uma pincelada, colocando os pontos mais importantes, mas em casa vocês vão ler tudo ponto por ponto, linha por linha, para ficar mais entendido. Lá embaixo,
que nós temos assim. Assim, existem 3 tipos de zona climática. Agora, nós vamos entrar nas zonas climáticas. Tem a zona glacial, a glacial ou polar, a temperada e a tropical, também chamada de intertropical ou tórrida, localizadas da seguinte forma. A zona glacial África está situada entre o Polo Norte e o Círculo Polar Antártico. A zona temperada Norte está situada entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. A zona tropical tórrida ou intertropical está situada entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, passando pela linha do Equador. A zona temperada sul está situada entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. A zona glacial ou polar antártica está situada entre o Círculo Polar Antártico e o Polo Sul. Página 149 vai falar sobre zonas climáticas glaciais ou polares, zonas temperadas e as zonas tropicais. Zonas climáticas glaciais polares, o próprio nome já diz, são as extremidades, zona polar do norte e zona polar do sul, onde tem neve, muito gelo. As zonas temperadas possuem latitudes médias e apresentam as estações do ano bem definidas, porque tem uma incidência mais regular de raios solares ao longo do ano. E a zona tropical, tórrida ou intertropical, tropical, como o próprio nome já nos fala, né? Possui baixas latitudes e recebe maior incidência de raios solares. Ou seja, nas zonas climáticas glaciais, elas ficam nas extremidades do nosso globo terrestre, recebem menos raios solares, portanto, são mais geladas. A zona temperada, como o próprio nome já diz, ela não é nem tão fria e nem tão quente. Ela recebe uma incidência de raio solar moderada. E a zona tropical, que é essa bem no meio que a gente tá vendo, ela recebe a maior incidência de raios solares. Nós, brasileiros, estamos nessa zona tropical. Por isso que aqui é muito quente, principalmente no estado de Goiás. A gente está no centro do centro, né? Então é muito quente, não neva. Quando faz frio, é um frio gostoso, mas não um frio que se compara a quem mora nas zonas climáticas glaciais ou polares, né? Que tem aí temperaturas que podem chegar abaixo de 0 graus. E aí também, pessoal, na página 150 vai falar sobre as coordenadas geográficas e os fuso horários. Vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, agora no Brasil é dia, mas lá no Japão é noite. Por que isso acontece? Olha só, cada fuso horário corresponde a uma área delimitada entre 2 meridianos que por convenção adota a mesma hora para todos os lugares nela existentes. Os meridianos que delimitam os fusos horários possuem longitudes exatamente dividíveis por 15 graus. Assim, ao redor do planeta, há 24 fusos horários, totalizando os 360 referente à esferidade da Terra, formando uma circunferência completa. Dentro das áreas dos fusos, todos os locais devem apresentar a mesma hora. Página 151. Além do fuso horário padrão, existe o fuso horário civil, que corresponde aos locais que adotam uma hora diferente de seu fuso horário padrão, porque às vezes é mais fácil para a relação comercial e econômica entre as pessoas desses locais. No Brasil, por exemplo, há 3 fusos horários, mas é muito comum haver apenas a diferença de 1 hora, pois o terceiro fuso compreende uma área muito pequena do território nacional. Para determinar a hora entre locais que estejam em diferentes fusos horários, é preciso determinar a quantidade de fusos entre eles e adicionar 1 hora para cada fuso no sentido da esquerda para a direita, ou subtrair 1 hora de cada fuso no sentido da direita para a esquerda. A página 152. A partir da convenção dos fusos horários, também foi possível determinar a linha internacional de data, que é exatamente a linha oposta ao meridiano de Greenwich. Ao cruzar essa linha, deve-se aumentar um dia no calendário no sentido do leste para o oeste, e em sentido oposto, oeste para leste, deve-se diminuir um dia no calendário. Curiosidade: o principal objetivo do horário de verão, até, eu creio que 2018, nós tínhamos o horário de verão. O que era o horário de verão? 1 hora a menos no nosso dia, né?
E aí agora a gente vai descobrir uma curiosidade sobre esse horário de verão. É redistribuir, ó, o objetivo do horário de verão é redistribuir os horários nos quais a energia elétrica é mais consumida. Lembra que, por exemplo, demorava a amanhecer, demorava a ficar claro o dia. Mas à noite, quando era umas 7h30, quase 8 horas, ainda estava de dia. Então, qual que era a intenção com o horário de verão? Que as pessoas não ligassem muito a luz, porque ainda estaria de dia. Fazendo assim, o consumo de energia diminuir. As datas de início e término são estabelecidas pelo governo federal e nos estados nos quais é adotado, os relógios precisam ser adiantados em 1 hora a partir da meia-noite do dia agendado para o início. Vocês vão fazer a atividade da página 153, 154, 155, 156 e da página 157. Depois, nós vamos corrigir essas páginas, tá bom? Vamos agora, matemática. Matemática, frações equivalentes, páginas 203 a 208. Dentre essas páginas, pessoal, vai ter atividades, mas nada que a gente não esteja acostumado a fazer. Semana passada eu expliquei um pouquinho do conteúdo de frações para vocês, tá? E agora eu tinha falado sobre fração imprópria, fração própria, fração imprópria e fração própria. E agora nós vamos aprender frações equivalentes. O professor Antônio pediu aos alunos, página 203. O professor Antônio pediu aos alunos do 5º ano que encontrassem frações equivalentes a 1/2. Depois de muito pensar, os alunos tiveram a seguinte ideia. Lúcia apresentou a fração 1/2 com a metade de um quadrado. A partir da representação de Lúcia, seus amigos copiaram o mesmo quadrado com a metade pintada e em seguida traçaram linhas verticais para obter frações equivalentes. Observe como seus amigos Juca e Bia fizeram as suas frações. Então, olha só, eles também pegaram um quadrado, né? Só que ficou diferente. O da Bia ficou 3/2 e o do Juca 2/4. Agora vamos entender. Juca dividiu seu quadrado em 4 partes iguais e pintou 2 partes, obtendo assim a fração 2/4. Observe que a parte pintada por Juca corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Ou seja, 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. Página 204. Bia dividiu seu quadrado em 6 partes iguais e pintou 3 partes, obtendo assim a fração 3/6. Observe que a parte pintada por Bia corresponde à mesma área da figura pintada por Lúcia. Ou seja, 1/2 e 3/6 são frações equivalentes. O que ele quer nos dizer aqui? Que mesmo mudando a quantidade de quadrados pintados, a área é a mesma. Por isso que são frações equivalentes, porque foram tiradas da mesma área, né? Frações equivalentes são frações escritas com números diferentes, porém representam a mesma parte do inteiro. Observe as seguintes frações. Nós temos 3/5, depois temos o verdinho aí, vamos contar? Quantas partes pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, então vão ser 6 partes sobre 10. E depois 12/20, né? Aí tem uma continha de laranjado que mostra aqui. 3/5 vai ser igual a 3 vezes 2, 5 vezes 2 que vai dar 6/10. Note que os numeradores e denominadores foram multiplicados por um mesmo número para obter a fração equivalente. Agora, vocês vão fazer as atividades da página 205, 206, 207 e 208 sobre frações equivalentes. Então, o que é uma fração equivalente? São escritas com números diferentes, porém com a mesma parte do inteiro, tá bom?
Então é isso, gente. Bom final de semana, bom descanso. Façam as tarefas, coloquem as tarefas em dias, tá bom? Segunda-feira nos encontramos aqui. Obrigada e tchau.